Existem clínicas veterinárias que conseguiram sair da correria, ter lucro de verdade e não depender 100% da presença do dono para tudo. E nessa série eu vou até elas para descobrir como. Seja bem-vindo ao programa Clínicas Veterinárias que Deram Certo. Em cada episódio você vai conhecer uma clínica veterinária por dentro e ouvir diretamente do dono o que deu certo, o que deu errado e quais foram os seus principais aprendizados. E além disso, sair com ideias muito práticas para você aplicar no seu próprio negócio. Eu sou o Dr. Leandro Zani, médico veterinário, fundador da VetUp. Ajudo clínicas e hospitais veterinários há mais de 10 anos a crescerem uma gestão profissional. E aproveita e já se inscreve para você não perder nenhum episódio da nossa série e outros conteúdos muito ricos aqui do nosso canal. E vamos lá então direto ao conteúdo. Hoje eu estou aqui então em Pirassununga, visitando a clínica PetStop. Pude dar um treinamento, a gente bater um papo sobre gestão. Estou aqui com a doutora Marinei, que a gente já se conhece há muitos anos. E eu quero trazer um pouco sobre a experiência dela na clínica, na gestão, os aprendizados. E queria então, para começar, que você contasse brevemente a história da empresa, como que você veio parar aqui e como foi o seu avanço até hoje. Eu, na verdade, quando fiz a minha formação, não tinha ideia de ter uma clínica veterinária. Isso não era inicialmente o meu sonho. E não era o meu sonho também porque eu tenho aptidão para a parte de pesquisa, para a parte de lecionar. Então, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fui buscar formação nessa área. Mas já tinha noção da dificuldade que era fazer a parte de gestão de uma empresa, né? Ter uma empresa, gerir uma empresa, administrar. Mas enfim, a vida da gente não é o que a gente imagina e a gente tem que estar preparado para os desafios, eles vão surgindo e aí às vezes a sua vida vai caminhando para você fazer outras escolhas. Tudo que a gente aprendeu tem utilidade, a gente quando segue uma formação de mestrado e doutorado, aprende muitas coisas, aprende o mais importante de tudo é saber que a informação existe, ela está aí disponível, a gente só precisa saber buscar e procurar, né? Tudo tem uma recomendação, tudo já tem, as pessoas vieram antes de você e elas deixaram um rastro, isso é a pesquisa, isso se aplica para tudo, né? E aí, um dia, resolvi então que não ia seguir essa carreira acadêmica e parti para a parte de montar uma clínica veterinária junto com um colega. Ele já tinha experiência na parte comercial, de gestão, me ensinou muitas coisas, mas a gente tem um perfil, né, de personalidade mesmo, de exigência, de querer fazer as coisas com um pouco mais de qualidade, de ter um pouco mais de formação de base, de estrutura para fazer um trabalho. E nesse sentido, quando eu montei essa clínica, sozinha, sem sócios, né, de fora, montei com a minha filha e com meu filho, eles ainda eram muito jovens, eles foram aprendendo a trabalhar junto comigo. Estava conversando hoje com o Leandro, que tem cerca de 9 anos a primeira vez que eu fiz uma formação nessa área de gestão com um curso do Leandro, né? E a gente começou, eu e a Carol. A Carol é muito novinha, mas lá junto comigo aprendendo a parte de gestão. Ela nem era formada em veterinária ainda. Ainda era estudante. Ainda era estudante, né? E aí já tinha esse aprendizado, já estava buscando esse conhecimento. Hoje a gente sabe o quão deficiente é o nosso currículo para empreender, para ser empresário, para fazer gestão, tanto de empresa como a parte de recursos humanos mesmo, né, de equipe. E essa é uma formação que faz toda a diferença no sucesso da gente como pessoa, como profissional e como empresa. Essa busca de uma gestão cada vez mais atualizada é uma coisa que tem que ser uma constante na vida da gente que quer ser empresário. O que você aprendeu mais sobre gestão que se você tivesse aprendido antes, você vê, minha empresa poderia ter crescido muito mais rápido, ter ido muito mais longe? Nossa, eu acho que tem tanta coisa, Leandro. Será que a gente consegue resumir isso? Eu acho que para mim acrescentou muito nos cursos. Toda a parte de legislação e contabilidade, que é uma coisa que a gente não tem noção. Você trouxe para a gente nos cursos essa formação, trouxe pessoas capacitadas, contadores, administradores, que tinham essa capacidade.
a questão de gestão financeira, organização financeira. A gente nunca pode misturar as finanças, né? O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o seu dinheiro como pessoa, o seu dinheiro como pessoa. E é óbvio que no início a gente fazia isso. Sim. É óbvio que a gente tirava o dinheiro da empresa e pagava a mensalidade da escola e depois a gente ia pensar como que a gente ia pagar o salário do funcionário no mês seguinte. Então, isso daí é básico, né? E é básico para qualquer empreendedor. Mas a gente que é veterinário não tem essa formação. E para a gente parece muito intuitivo você misturar o dinheiro. Só depois que você entende que aquilo é a ruína financeira da sua empresa e da sua vida pessoal, é que você consegue perceber o quanto a gente é amador quando se trata de gestão. E mais recentemente a gente está fazendo um trabalho mais intensivo na consultoria, né? Eu estou acompanhando vocês mais de perto. Porque o que é um negócio típico do veterinário, né? Eu sempre falo isso. A gente foi educado como profissional liberal, como autônomo. E a gente ganha mais dinheiro como? Vendendo mais serviços. Então, o nosso comportamento não é um comportamento empreendedor, que a gente pensa em estruturar uma empresa que consegue trabalhar bem, que tem processos bem definidos, que não dependem totalmente de você. Isso. E a gente vê essa dor, Marilene, você conhece também muitos colegas, né? Que não conseguem tirar férias, não tem qualidade de vida, ficam totalmente presos no negócio. Eles saem, o negócio desmonta. E você, eu acredito que passou por isso também, muitos anos, isso te levou à gestão, né? Quando a gente fala de cidades menores, né, como Pirassununga, então uma grande metrópole aí como São Paulo, existe muito esse vínculo cliente veterinário que só quer que seja ele, que não seja substituído por outra pessoa. Mas isso tem um limite para nós e a nossa saúde até sente isso, os nossos relacionamentos, a família sente isso. Então eu queria que você explorasse um pouco mais esse ponto, né, para ajudar o nosso colega que está aqui assistindo, que está sobrecarregado, que acha que é assim mesmo, tudo depende dele. Pior de tudo, acha que não tem saída, né? Não tem saída, que não dá para contar com ninguém, Isso. que o mercado de trabalho está horrível e que não dá para contratar. Mas tem saída? Tem saída, tem saída. Você acha que eu já não me senti assim? Assim, olha, eu não posso tirar férias. Eu tinha clientes que chegavam na empresa falando assim no final do ano: você não vai tirar férias não, né? Você não vai viajar no Natal, no Ano Novo? E aquilo para mim soava como uma cobrança, como se eu não pudesse me ausentar da empresa. Então eu lembro que quando a gente começou a fazer os primeiros cursos de gestão, uma coisa que eu ouvia muito e que ficou muito marcado para mim, né? Você tem uma empresa ou você é uma empresa? Né? Então naquele momento eu era uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa. Hoje eu posso sair, eu posso viajar, eu posso planejar. Qual é a melhor época que eu posso planejar viajar, sair? E tudo aqui acontece como deve acontecer. Os meus clientes sabem que eu vou viajar, sabem que eu vou estar fora e sabem que eles podem contar com uma equipe que trabalha em conjunto comigo. Eles sabem que o meu colaborador veterinário que está aqui trabalhando quando eu não estou vai ter uma conduta, um procedimento que é padronizado para a empresa. Mas o legal de falar é que você fez isso de propósito. Sim. Não foi um belo dia, eu consegui e agora eu posso sair. Foram anos criando, desenhando isso, Exato. aplicando o que a gente fala na prática. Exato. Tem cliente que só quer você, ainda até hoje. Tem, mas a gente foi passando boa parte deles para que outras pessoas da equipe possam atender. Exato. E possam suprir isso. Exato. Porque senão a gente tem uma empresa que nos prende, né? Nos prende. E daí a gente fica frustrado com isso. Fica. Porque a cobrança daí é muito grande, né? Você imagina que você está amarrado naquela situação, né? Naquilo. E quando você tem processo, quando você tem planejamento, quando você tem previsibilidade dos processos, você consegue sair, ter uma vida pessoal e ter compromissos. E as pessoas, elas entendem isso, porque elas não te pegam de surpresa. O
O cliente não chega de surpresa e fica sabendo que você vai viajar, não. Ele sabe, ele ligou, ele tentou fazer um agendamento, é uma emergência, o seu recepcionista está preparado para atender esse cliente. Ele sabe selecionar se aquilo é uma emergência, se não é, se ele vai precisar ser atendido por uma outra pessoa enquanto você está fora, e a gente consegue entender que aquele cliente, ele quer ser atendido por você, mas ele consegue entender que naquele momento ele vai precisar passar por um veterinário da sua equipe e depois ele pode fazer um retorno, ele pode continuar um acompanhamento com você, mas ele vai entender que aquele veterinário da sua equipe, que toda a sua equipe está pronta, está planejada, tem um processo para atendê-lo. Ele percebe essa segurança da equipe. Sim. A equipe não está se sentindo insegura, sem saber o que fazer, desgovernada, né? Isso já aconteceu. Eu tinha clientes que eram amigas, um dia ela falou assim para mim: "Ih, você viajou?" Isso há 10 anos atrás. "Você viajou, eu fui lá, levei a fulana para fazer um atendimento. Você tinha que ver, elas pareciam barata tonta, uma para cada lado, sem você ali." Então são coisas que eu me lembro dessa época. E hoje as pessoas às vezes vêm aqui, passam pelo atendimento e elas nem sabem que eu estou viajando. Elas nem sabem que eu não estou em Pirassununga. Né? E também tem os casos muito bons que nem sabem que você é a dona da clínica. Nem sabe que eu sou dona Isso da clínica. Isso é muito bom também. Então, assim, isso é uma coisa que acontece como mágica? Não é. Isso foi uma coisa que aconteceu porque eu fiz um investimento no aprendizado de gestão, de lidar com recursos humanos, com previsibilidade financeira, com avaliação de metas, com treinamento, e a gente obteve esse sucesso, né? Isso para mim é um sucesso. Poder viajar, poder sair, poder ter vida pessoal é um sucesso. Para esse colega que se encontra sobrecarregado, pressionado, estressado, quase no burnout, como que você recomendaria um passo a passo simples assim? Faça isso, 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 que vai te ajudar muito a resolver essa situação. Eu acredito que um passo a passo é iniciar uma formação nessa área. Hoje tem tanta facilidade, você mesmo tem muito conteúdo que é gratuito no YouTube. Nosso canal tá repleto. No seu canal, exatamente. Então, como a gente tem acesso a esse canal, já desde quando você iniciou, ali tem uma série de informações. Você começa a assistir os vídeos, você começa a montar na sua cabeça aquele quebra-cabeças, né? Você olha, tá um monte de peça espalhada, mas você começa a fazer a formação. Tudo começa com a sua formação. Você tem que primeiro se educar. A hora que você se educa, adquire conhecimento, assiste os vídeos de gestão, como ter uma clínica veterinária de sucesso, como estabelecer processos, como iniciar uma avaliação financeira de forma adequada, você sedimenta todas aquelas informações. Acho que num segundo momento, depois dessa sedimentação de informações, buscando informação de qualidade na internet, ela existe de graça. Eu acredito que a maioria de nós vai precisar de uma consultoria. Eu acredito nisso, porque a nossa formação é muito pobre nisso. Então, acho que uma consultoria, ter um consultor perto, ao lado, fazendo esse planejamento passo a passo, faz toda a diferença para a gente não se frustrar. Porque se ter um olhar de fora é importante, porque a gente não enxerga nossos pontos cegos. Então, não vê onde a gente está falhando e não sabe o método de desenvolvimento. Exato. Ter uma pessoa vai te ajudar a organizar toda aquela informação que você adquiriu na internet, e aí às vezes a gente tem vontade de fazer tudo junto e não dá certo. A gente se frustra e aí chega naquele ponto de novo de achar que não tem saída, que não tem solução. Então, ter uma consultoria, eu acho que é um investimento necessário. Você fala, quanto custa uma consultoria? Eu imagino, porque eu já pensei nisso. Eu tô me colocando no lugar dessa pessoa porque eu já pensei. Nossa, mas quanto custa? Eu não tenho condições. E aí eu hoje paro para pensar. Quanto custa não ter organização financeira? Quanto custa não ter uma agenda bem gerenciada? Quanto custa não ter saúde mental e física? Muito. Vale a pena você colocar as coisas no lugar, você ter essa ordem, ter esse passo a passo e ir percebendo um sucesso atrás do outro, devagar, nada vai mudar de um dia para o outro. Nós estamos falando aqui de 10 anos, né? Sim. Nós estamos falando de 10 anos, mas a gente sabe que uma maratona começa com o primeiro passo.
Sim. Mas isso da ajuda externa, eu sempre reforço, não é só porque a gente vende consultoria, Não é. mas porque eu também compro consultoria. Sim. Eu tenho meus mentores que me ajudam muito e trazem um olhar de fora sobre a VetUp e que me mostram coisas que eu não estou vendo. Isso é muito importante. Muito importante. Marinei, outro desafio muito grande para nós veterinários que estamos no atendimento. Eu não estou mais, né? Mas já assisti. já Aliás, a sei. gente se conheceu eu atendendo. No atendimento, é isso que eu ia Né? falar. Ainda Você na atendia parte... como nutrólogo. 10 anos atrás eu estava aqui atendendo como nutrólogo, a clínica era totalmente diferente, não tinha passado por essa reforma, tem uma estrutura hoje muito legal. Mas você está no atendimento, ainda tem aqueles clientes que gostam muito de você, você ainda tem uma agenda com bastante, né, paciente para ver. Sim. E como que você concilia isso aí, a parte administrativa? Que horas que você consegue parar para olhar os números, fazer treinamento, fazer reunião? Como que você divide isso? Vamos lá. Eu tenho uma empresa hoje que é familiar, né? Então eu divido tarefas com os meus 2 filhos. Minha filha é veterinária, o meu filho não tem formação veterinária, mas tem formação na área de informática, que faz muita diferença para a gente aqui. Tudo que você precisa hoje envolve informática. Então eu tenho esse suporte dos 2 que vieram comigo na empresa desde pequenos. Eu tenho agenda aberta para atendimento só no período da manhã. Não tem como você atender o dia inteiro e ainda ter tempo de fazer gestão. Então a gente precisa começar a nossa organização com a nossa vida pessoal também. Então a gente precisa separar um período do seu dia para fazer gestão, que seja 2 vezes por semana, 2 tardes por semana, 3 tardes por semana, 2 manhãs, 3 manhãs, mas a gente precisa separar esse tempo. Então eu tenho tempo à tarde para fazer gestão, para avaliar números, para fazer reunião de diretoria, reunião de veterinários, dos veterinários que atendem aqui na clínica, né? Eu tenho além da Carol, mais 2 veterinários que atendem a rotina e tem os plantonistas. Então a gente faz além de uma abordagem pessoal com esses plantonistas, né? De conversar um por um, conversar pelo WhatsApp, vir aqui no horário que eles estão em atendimento, que é um horário que para mim não está em atendimento, mas se eu tirar 40 minutos para vir aqui resolver uma situação ou fazer um treinamento, conversar, é um tempo bem empregado fora do meu horário de atendimento, né? Sim. E a gente faz a monitoria, às vezes a gente faz logo pela manhã, às vezes a reunião é às 8 da manhã, né? A gente já começa na consultoria, mas é possível você dividir. Eu ainda agora tenho trabalho de vó, né? Sim. Eu tenho 2 tardes que eu também reservo para ficar com a minha neta. Muito então, bom. A gente tem que ter organização e planejamento. Mas pode falar que talvez você demorou para fazer isso, não é verdade? Com certeza. E o nosso colega, né, está assistindo. E é uma dificuldade que eu tenho em consultoria, né? A gente vê que alguns trabalhos não desenvolvem, não impactam. Tanto que hoje em dia a gente já tem sido mais direto e pedido pelo menos 4 ou 8 horas por semana no administrativo antes de vender a consultoria. Sim, eu se falo você não isso na fizer reunião isso, de vendas. a consultoria não vai ter efeito. E eu não vai falo, não joga dinheiro no lixo, não. Porque se você ficar enfiado dentro de centro cirúrgico ou cuidando de paciente internado, fazendo consulta, vai ficar complicado. Tá? E a gente vê, Marinei, que o grande problema é que a clínica é dependente do faturamento do dono, desse movimento. Então você entende, né, essa dificuldade. Ah, tá, então eu vou fechar a minha agenda e aí vai diminuir o faturamento, porque eu estou atendendo menos. Como que eu faço para lidar com isso? É um desafio, talvez organizar melhor os atendimentos. Uma coisa que eu fiz inicialmente, quando eu não podia fechar a minha agenda completamente, eu já usei a seguinte estratégia. Eu estava treinando um outro veterinário, que era um veterinário que estava começando a fazer parte da equipe. Então, como eu fazia? Eu tinha atendimentos com horários mais reduzidos na agenda. Então, em vez de separar em 1 hora, 40 minutos para uma consulta, ou 20 minutos para um retorno, meia hora, eu separava um tempo menor. Eu dava início ao atendimento, eu fazia o início do atendimento junto com outro veterinário, e eu deixava o outro veterinário terminando o atendimento. Muito bom. E aí começava um outro atendimento. Assim eu conseguia atender
os pacientes que eu precisava atender, mas eu conseguia reduzir o meu tempo com cada paciente, tá? Então, isso me deu um períodozinho, às vezes eu não conseguia a tarde toda livre para fazer gestão, mas eu conseguia 2 horas. Sim, porque o que a gente precisa é parar para pensar. Isso. E é isso que eu estava falando agora no treinamento para a equipe sobre isso, né? Como a gente não para pensar em como melhorar. E na gestão da clínica, às vezes a gente está na correria do dia a dia e fazendo as coisas sempre do mesmo jeito e não parando para fazer de fato uma melhoria de processo. Se você não para olhar a sua empresa e o que pode melhorar dentro dela, ela sempre vai ser caótica. Sempre vai ter aquele monte de problema que é crônico, que não se resolve. Sempre vai ter uma equipe pouco engajada, que troca de funcionário direto, que você pede para fazer uma coisa e não faz, porque a gente não parou para ter um momento administrativo. Porque a gente está apagando incêndio, né? Sim. A gente não está planejando. E não é uma coisa de outro mundo. Uma tarde por semana, para quem não tem nada, se você não tem nada, comece devagar. Isso. Fecha uma tarde por semana, daqui a pouco você fecha 2. E tenta fazer as coisas de forma mais isolada. Uma coisa que vocês me conhecem muito bem, vê que eu sempre falo, é sobre o modo multitarefa. Isso, uma coisa de cada vez. Então não adianta tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Estou aqui na reunião e aí eu estou tentando resolver dúvida de cliente, resolvendo problema com fornecedor, estou tentando fazer um monte de coisa de uma vez. Não dá. E uma coisa que a gente trabalhou junto na consultoria foi estabelecimento de rotinas. Qual é o dia de fazer cada coisa? Estabelecer isso e concentrar em cada dia. Fala mais da importância dessas rotinas. Então, é importante planejar essas rotinas. Então, se a gente separa, por exemplo, a gente faz aqui quinta-feira à tarde reunião com os veterinários. Então, eu já sei que aquele horário, semanalmente, eu tenho aquela tarefa. Ao longo da semana, eu posso anotar num caderninho, no WhatsApp, em algum lugar, a pauta dessa tarefa, que é a reunião. Então, eu vou colocando as pautas, vão acontecendo as coisas durante a semana, eu vou estabelecendo pautas, eu não vou lidar com aquele problema naquele momento, que a gente continua tendo problema, né? Situações. Sim. Então, a gente vai pegar aquela situação, vai anotar, porque aquela situação vai ser vista por todos no horário da reunião. A mesma coisa administrativamente. Tem coisas acontecendo, eu vou anotar, porque eu sei que na terça-feira à tarde eu tenho uma reunião de diretoria, onde eu vou conversar com todo mundo. O financeiro tá ali junto, porque às vezes eu quero fazer uma coisa, o financeiro fala para mim que eu não posso fazer. Mas eu preciso separar esse momento da tarde e da terça para fazer isso. Então, só, você percebe, assim, a gente tem o momento da terça, o momento da quinta, o momento da quarta, que é da recepção, a reunião com o pessoal da recepção e do administrativo. Então, se você não separa esses momentos em que você não vai estar atendendo, não vai responder cliente, não vai resolver outra coisa, você está ali focada em resolver os problemas, ou é da diretoria, ou é administrativo, ou é dos veterinários, ou é da recepção. Sim. Então, você tem que separar essa rotina e aceitar que essa é a rotina que funciona melhor. Você vai descobrir qual é o seu dia melhor, qual é o horário melhor, que dá para todo mundo, mas aquilo tem que ficar estabelecido e todo mundo tem que respeitar aquele horário e cumprir. E esse anotar, ele é fundamental, porque a gente é muito imediatista e quer resolver as coisas na hora, já manda o WhatsApp ali. Você está dentro da empresa, junto com a pessoa, mas está mandando mensagem para a pessoa, né? Talvez em outra sala e a comunicação não é tão ágil assim. Mas deixa para resolver aquele assunto administrativo no momento daquilo, que todo mundo vai estar focado. A maioria das coisas não são urgentes. Não são urgentes. E mais, a maioria das coisas que naquele momento para você foi muito grave o que aconteceu, quando você anota aquilo e leva 2 dias depois para uma reunião administrativa, o seu colega que está ali na reunião com você, que é o gestor financeiro, ele te fala em 2 minutos uma resposta que você resolve aquilo com a maior facilidade. Mas você estava tão enfiado no meio daquela situação, daquele problema, que você não conseguiu pensar naquilo. Se você tivesse tentado resolver naquele momento, você ia gastar um baita tempo, não ia achar a solução adequada e talvez criasse outros problemas para você. Sim. Mas você botou aquilo, anotou, isso aqui eu vou conversar com a diretoria, é um assunto que eu preciso deles para ajudar a resolver. E uma outra pessoa vem com uma solução tão rápida, tão simples, você
ganhou tempo com aquilo, né? Mas você não resolveu naquela hora, você anotou para resolver no momento certo. Essa é uma excelente prática que o pessoal pode sair do vídeo aqui já pode colocar em comprometido. prática já. Sim, tem um caderninho, um bloco de notas no celular, uma mensagem no WhatsApp para si mesmo. Para si mesmo, é isso que eu falo. Eu tenho um grupo comigo mesmo. E eu tenho um grupo comigo mesmo pessoal e tenho um grupo comigo mesmo da empresa. Sim. Porque não mistura as coisas, né? Sim. Eu tenho o meu caderninho que eu vou anotando coisas para discutir nas 2 reuniões de equipe que eu tenho toda semana. É isso. E aí a gente discute com muito mais propriedade do que ficar falando ao longo do dia, né? Isso não é uma coisa produtiva. Então agradeço a Marinei aqui pela atenção dela, por essa conversa muito enriquecedora. E agora a gente vai conversar com a filha dela, a Carol, que vai contar sobre a visão dela de gestora também. Obrigado, Marinei. Eu que agradeço, Leandro. Agradeço pelo tempo de amizade, agradeço pela oportunidade de aprender tantas coisas com você. Agradeço por... Você vê, você é uma pessoa que fez uma mudança na sua vida, né? E eu participei disso, eu acompanhei isso, né? E isso mostra pra gente que a gente pode sempre mudar e mudar para melhor. A gente só precisa ter uma decisão. Eu quero fazer isso, eu me decidi que eu vou fazer isso. E aí buscar as ferramentas, elas existem e estão disponíveis para todos nós. E você ensinou isso pra gente. Muito bom, obrigado. Que agradeço. Bom, trocamos aqui a nossa entrevistada, chegou a Carol aqui conosco. A gente estava até conversando aqui nessa troca que a Carol conheceu a gente, estava começando a faculdade. Estava no primeiro e no segundo ano, quando começou os cursos em Ribeirão, mas você já vinha fazer visita da parte de nutrologia antes de eu iniciar a faculdade. Eu estava no 3º colegial quando eu conheci você. Bastante tempo. Muito tempo. Carol, eu quero aproveitar para falar sobre a experiência do cliente, que é uma coisa que a gente toca muito. E eu lembro, até é bom estar aqui, que a gente tinha uma cliente em comum, que eu atendi aqui, que tinha vários SPITs. Sim. E quando eu atendi essa cliente pela primeira vez, eu estava estudando essa parte de vendas, a Marinei tá aqui, ela se lembra. Daí era uma cliente muito exigente, no melhor sentido, muito boa e exigente. E ela muito colaborativa, muito né? também. Muito colaborativa. E ela queria 3 dietas para cada um dos 4 cães. Uma de carne, uma de salmão, uma de frango, não sei. Só sei que eu fiz 12 dietas. Daí eu falei, quanto será que eu vou cobrar por isso, né? E eu tinha aquele pensamento de veterinário, dó de cobrar e não valorizando o serviço, mas sabendo que ia dar um trabalhão. E eu lembro que aquela lá foi a primeira que eu falei, não, isso vale muito, meu trabalho é importante. E aí eu ofereci para ela um valor, nem lembro, era mais de R$1.000 na época. E ela, tá bom, já pagou na hora, era cheque naquela época, né? Que a gente ainda usava mais. E ao longo dos cursos, a gente sempre falou muito isso, de oferecer mais e cobrar mais, porque tudo tem um custo, não é porque simplesmente a gente está tirando dinheiro do cliente. Não, mas a gente está entregando serviços de alta qualidade e cobra mais por isso. Pela nossa experiência, né, também. A gente investiu tempo estudando, se aprimorando, treinando. Então eu queria que você falasse sobre isso. O que você aprendeu nesses anos sobre a experiência do cliente e como você usa na prática para poder dar essa experiência melhor e, é claro, que cobrar bons valores também. Bom, eu cresci dentro da clínica veterinária, né? Minha mãe tem clínica há muitos anos e eu acho que eu vivi esses dois lados, né, de acompanhar muitos clientes, muitos responsáveis com os animais e depois estar dentro do consultório sendo responsável pelo cuidado desse paciente. E a gente sempre tem que alinhar as expectativas com o cliente de um tratamento, de um plano de diagnóstico e explicar, é lógico que todos nós temos as limitações de técnicas, por exemplo, falando de exames ou de tratamentos e dentro daquilo, a gente abordar com o cliente e ser o mais franco possível. Acho que a ética, a clareza, a gente sempre tem que ter. É o mínimo que a gente tem que ter. E a gente
ter o tato, né, o feeling de apresentar isso para o cliente e tornar isso para ele uma melhor experiência possível. Nem sempre no primeiro atendimento, no primeiro contato com o cliente a gente percebe, às vezes a gente demora para conseguir atingir essa maturidade, de saber se comunicar. Eu acho que uma das maiores dificuldades dos veterinários é a questão comunicativa. Ou porque o veterinário vai ter uma fala muito técnica, ou porque o veterinário vai ter uma fala muito mais popular e a pessoa não vê valor. Ah, mas essa informação eu conseguiria achar no Google, no ChatGPT. Então a gente tem que mesclar essas duas técnicas de falar termos técnicos e também explicar para ele da linguagem que o responsável vai conseguir entender, né? Não adianta a gente ser tecnicamente perfeito, ter a melhor estrutura, melhor equipamento, se a gente não consegue transmitir esse valor para o cliente e que ele não consiga levar para casa e entender. Chegar em casa e falar, olha, a doutora me explicou que o Bolinha tá com tal doença de pele, pode ser por causa da alimentação, pode ser por causa da pulga e do carrapato. Ele tem que saber expressar as informações que ele adquire no consultório para a família dele. E ele vai levar essa informação para o resto da vida. E é uma educação continuada que a gente faz com esse responsável. Tem cliente que chega aqui porque adotou um cachorrinho novo, eu adotei um cachorrinho da ONG e eu já vi um carrapato nele e eu sei que é por isso que ele tá coçando. Porque já teve uma experiência prévia e esse veterinário que passou essa informação para ele, olha, uma coceira, um prurido, pode ser por causa de um ectoparasita. Então ele já sabe, ele já vem com essa bagagem. Então, eu acho que é alinhar expectativas com o cliente, ter isso muito bem trabalhado e saber comunicar tudo isso. Eu acredito que você aprendeu muito com a sua mãe isso, sobre comunicação. Eu acredito, até te observando, Carol, que você foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Porque quando eu te conheci primeiro, você ainda era mais tímida, assim, menos solta na comunicação, e você teve uma boa evolução nos últimos anos. Porque a gente vê que não basta ser bom veterinário. E o que eu tô falando aqui não é só uma experiência de vida da Carol, que é importante ela relatar, mas que a mesma coisa você pode fazer para a sua equipe também. A pessoa sai da faculdade crua, tanto tecnicamente quanto na parte comercial, e no treinamento a gente precisa trabalhar essas duas coisas. Então eu queria que você falasse como que aconteceu com você e como vocês usam esse aprendizado para trabalhar o desenvolvimento comercial da equipe. Eu acho que quando a gente está na graduação, eu falo a gente, né? Talvez eu não me inclua tanto nisso, mas eu digo profissional em geral não pensa, por exemplo, em fazer um estágio, em se aprimorar, fazer um estágio, eu quero seguir a carreira de pequenos, vou fazer o estágio numa clínica veterinária, mudar de clínica, porque cada clínica tem o seu método de trabalhar, seus objetivos, tem clínica como a gente, que tem prontuário, que tem ficha, que tem tudo anotado, tem tudo num sistema, mas a gente sabe de clínica aqui na cidade que cada dia que você vai fazer uma aplicação é um valor, o que foi aplicado ontem não vai ser a mesma aplicação de hoje, não tem um controle muito bem. E é lógico que você precisa ver quais são os seus valores pessoais para ter um sinergismo com a empresa que você vai trabalhar ou estagiar. E tentar aproveitar ao máximo de quem você está, do lugar onde você está estagiando, para você adquirir essa experiência, esse treinamento, essa formação. Eu, como praticamente nasci dentro da clínica veterinária, eu acompanhei vários profissionais que trabalhavam na clínica, vários jeitos de atender, o jeito da minha mãe. Eu acho que ter um mentor, ter uma pessoa para te guiar, para te ajudar nesse caminho, de trilhar esse caminho, é de suma importância. Ela chegou a te passar propriamente? Carol, fala desse jeito, se comunica dessa maneira? Não, foi quase que na porrada, Brincadeira, mas não tinha formalmente um script, um treinamento do tipo, olha, você precisa falar assim, assim, assado, você precisa perceber quando o cliente é de uma escolaridade um pouco mais baixa, que você precisa falar uma questão mais impessoal com ele, menos formal, para ele conseguir entender. Fui meio que aprendendo com a
vida. Às vezes eu atendi um cliente um pouco mais simples de escolaridade, uma senhorinha que não entendia, eu explicava, eu entendi e falava, meu Deus, eu tô explicando para ela que o problema do gato dela é a pulga e ela não tá entendendo o que eu tô fazendo de errado. E aí eu ia falar, mãe, preciso de ajuda. Tô falando pra Dona Maria que o problema do gato dela é a pulga e ela não tá entendendo que é a pulga. Então você tem que mudar o jeito de falar. E aí vamos aprender como que muda o jeito de falar, de se comunicar com o cliente. E a gente vai absorvendo também algumas maneiras que a gente vê que dá certo de outros profissionais que já atenderam aqui, né? Tem uma veterinária que trabalhou aqui na clínica, que eu falo assim, a minha meta de parte técnica é ser igual ela. Hoje ela é nefrologista, ela não mora mais aqui na nossa região, mas eu admiro muito ela da parte técnica, ela é perfeita. E peguei alguns métodos que ela fazia para organizar a parte clínica, a parte técnica. E outro veterinário que se comunicava um pouco melhor, tentei pegar essa benfeitoria dele de parte de comunicação para agregar no meu atendimento. E a gente vai achando a nossa personalidade dentro de tudo isso e construindo a nossa maneira de conversar com o cliente. É difícil passar isso para a equipe. Isso que eu ia perguntar, como que a gente treina a equipe? É difícil. A veterinária que atende aqui com a gente na rotina, ela tá com a gente desde quando ela começou a fazer estágio. Então ela começou a fazer estágio aqui, trabalhou um tempo na recepção e depois a gente efetivou ela como veterinária. E foram anos de treinamento, né? São anos, porque a gente pegou ela na faculdade crua e foi construindo. Tivemos também um outro veterinário que fez estágio remunerado com a gente, de outra faculdade. Fez 2 anos de estágio remunerado e hoje não trabalha mais na clínica porque ele está fora do país, mas foi por quase 4 anos plantonista. Então, assim, foi nosso plantonista de final de semana, fazer mestrado. E ele absorveu muita coisa da questão de técnicas de falar, como abordar o cliente, da maneira com que a gente quer. Mas eu ainda sinto que eu, a Marinei, o Bruno como gestores, a gente ainda peca de ter um treinamento formal. Isso. Eu acho que para atendimento veterinário. É um desafio, mas falta a gente ter isso de uma forma estruturada, como método, né? Claro que dentro da VetUp vocês viram isso, a gente tem nossos métodos de treinamento. O objetivo aqui do vídeo não é ficar falando só disso, mas é mostrar assim, crie seu treinamento interno, faça uma lista, o que o veterinário precisa dominar para ficar bom, tanto a parte técnica, quanto a parte de comunicação, de atendimento ao cliente. E aí programa aulas para isso, grave essas aulas no seu computador, no seu celular, para depois, na hora que entrar um novo, você não tenha que replicar essa aula. Treine também no aspecto cultural, o que é o comportamento esperado dentro da empresa. E aí a pessoa vai ficar boa. Então, acho que assim, isso vocês não tiveram bem estruturado para trás. Agora a gente está implantando isso na consultoria. Hoje a gente falou de fazer a avaliação de desempenho da equipe para mostrar os pontos que a equipe precisa evoluir. Com isso, a gente vai subindo o nível. A régua, né? E aí a gente vai tendo uma equipe melhor, né? Então, acredito que daqui para frente a gente vai conseguir implantar isso muito bem. Sim. Spoiler. Estou fazendo um manual de boas práticas para internação. Muito bom. Estou lá colocando quais são os valores do paciente, quais são os deveres do veterinário com o paciente que está internado, o que a gente precisa fazer, o que não precisa. Estou colocando muita parte técnica, pegando bastante referência bibliográfica de parâmetro. Pode ser uma coisa besta, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Então, estou fazendo, sim, muitos desenhos, ilustrações, gráficos, tabelas, para ficar. E aí a gente constrói pouco a pouco eles com os veterinários da rotina. Então a gente pergunta: o que vocês acham? Olha, aconteceu esse problema na internação. Como que vocês acham que a gente poderia evitar esse problema? Será que se a gente implantar um horário fixo de passar boletim informativo para o responsável, a gente resolveria o problema do responsável ficar ligando de meia hora na recepção querendo notícia? Pode ser que sim. Então vamos construir isso junto. E a gente passar isso para frente para os plantonistas, para os veterinários. É um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá. Vai estruturando. Daqui a 1 ano você vai ter uma empresa muito melhor, com essas ações sendo colocadas em prática e não apenas ficando na correria do dia a dia.
Carol, também nesse aspecto de experiência do cliente, eu queria que você falasse o impacto da reforma que vocês fizeram aqui na clínica. Até cheguei aqui, nem reconheci as salas, mudou tudo, né? Fazia muitos anos que eu não tinha vindo aqui, mas eu queria que você contasse assim, o que mudou na percepção prática dos clientes. Claro que para vocês, para as estruturas de trabalho, obviamente melhora, mas na percepção dos clientes. A gente sentiu nos primeiros meses que a gente tinha uma quantidade de clientes novos que a gente adquiria todos os meses, e depois da reforma, principalmente da fachada, da recepção, a gente sentiu que eles ficaram um pouco assustados. Porque, querendo ou não, você faz uma reforma, você quer o que é mais bonito, né? O que é melhor, o que fica mais impactante. Mas nem sempre o cliente vê isso com bons olhos, porque ele acha que isso vai ter uma repercussão no bolso dele, né? Nossa, a clínica fez uma reforma, reformou a clínica inteira. Deve ser uma fortuna ir lá. E não, isso, né, pode acontecer, não foi o nosso caso, mas a gente já percebeu que nos primeiros meses os clientes ficaram um pouco assustados. Os clientes novos, os clientes que já eram da clínica, que vieram na reinauguração, que fizeram um tour pela clínica, que conheceram. Nessa transição a gente comprou um ou outro equipamento novo, a gente mostrou a importância de ter, de não ter, qual que era o nosso intuito do trabalho. A gente percebeu que alguns clientes começaram a frequentar mais a clínica por saber de serviços que eles não sabiam. Né? Então o fato de o cliente chegar na reinauguração e a gente fez um tour, pegava um grupinho de 4, 5 clientes, passava, olha, essa é a sala de felinos, aqui tem uma recepção separada, a gente diminui o estresse, então não tem risco de fuga, não tem janela, e a gente percebeu nessa questão dos gatos que nosso atendimento de gatos aumentou muito em 2025, que a gente não tinha tanto, porque os clientes ficavam com muito medo de trazer o gato até o consultório. Olha, nós temos uma internação separada para gatos, então a gente começa a trabalhar esse senso de importância no cliente e mostrar para ele a nossa estrutura. Porque às vezes ele acha que tem uma coisa, mas não tem, faz parte, é obrigação nossa como dono apresentar a nossa empresa para o cliente. Porque às vezes ele não vai na sua clínica e leva no colega porque ele acha que você não tem um serviço, e na verdade você tem. Né? Então, os nossos clientes que vieram na inauguração, a gente, é lógico, queria convidar todos, mas pelo espaço físico não foi possível, a gente fez uma curadoria, a gente selecionou clientes e trouxe esses clientes para fazer esse tour para estar dentro da clínica. Eles estiveram mais presentes na clínica nesse ano de 2025 do que anteriormente. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo um impacto muito grande na experiência do cliente, na qualidade da estrutura física, no conforto, no acolhimento. Então ele se sente bem disposto a isso. Carol, também queria que você falasse, a gente fez alguns pequenos ajustes aí nos primeiros meses de consultoria e a gente já está vendo uma resposta rápida em faturamento, né? A previsão para esse mês aqui já está muito boa para ter um bom crescimento. Queria que você desse essa dica para quem está nos assistindo, para o colega veterinário que está nos assistindo, o que você acha que tem funcionado, que a gente tem feito, para que ele faça na clínica dele também. Com relação ao aumento de vendas. Aumento de vendas. Eu acho que são alguns pilares para a gente repercutir no aumento de venda. Treinamento técnico dos veterinários, técnico, não só técnico veterinário, mas técnico comercial de venda, porque a gente sabe que o veterinário é a atividade fim da empresa. Então a gente precisa ter esse veterinário bem capacitado, bem treinado, bem alinhado com os objetivos, a cultura da empresa, para conseguir aumentar o seu ticket médio dentro do consultório, numa internação ou para um exame diagnóstico. Saber vender esse serviço. E oferecer ao cliente. Você não vai falar, não, esse cliente eu não vou oferecer porque ele não tem o dinheiro. Você acha que ele não tem o dinheiro, mas às vezes ele tem. Né? Quantas vezes a gente já viu aquela senhorinha que chega, que vem a pé porque mora no quarteirão de baixo, e você fala assim, olha, eu vou precisar internar, vou precisar transfundir o seu gato, eu vou precisar fazer uma série de exames, e ela fala assim, tá bom, meu filho, eu vou ali em casa buscar o dinheiro e trago para pagar. E a pessoa vem, paga e não reclama, não pede desconto, não nada, e você achando com dó de falar para ela que você ia ter que comprar uma bolsa de sangue, né? Que você tava quase o quê? Pensando, vou pegar o gato da minha mãe para pegar sangue, para doar sangue, porque ela não vai ter dinheiro para comprar uma bolsa. Então,
Um dos pilares para a gente aumentar esse faturamento é o treinamento de vendas, né? É lógico que um ambiente acolhedor, eu acho que ajuda muito nisso, né? A gente, quando fez a reforma, buscou esse ambiente e o acolhimento da recepção. A recepção é a primeira visão que o cliente tem da empresa, é o primeiro contato no WhatsApp. Então, investir em treinamento, em capacitação, investir em boas pessoas na recepção. A gente sabe que cada vez mais é difícil a gente encontrar pessoas de bom coração, que tenham aquela vontade de trabalhar, que tenham aquele pensamento de dono, que tenham, né, aquela força de vida de, não, eu preciso fazer porque esse é o meu trabalho e eu vou fazer muito bem feito. Independente do que eu estou fazendo, eu vou fazer bem feito. É ter ali uma recepção que vai conseguir fazer essa triagem, esse primeiro contato com o tutor, com o responsável, para a gente melhorar as vendas. Eu acho também que organizar as finanças, não necessariamente que impacta no aumento do faturamento, mas a gente fecha os ralos, a gente esgota ou diminui as despesas. Isso faz um impacto no lucro, não no faturamento em si, mas no lucro isso acaba fazendo impacto. Porque às vezes a gente trabalha demais, vai vendo o faturamento crescendo, só que às vezes os gastos vão acompanhando, né? Isso, não sobra no final. Mas falou de recepção, esse é um ponto muito importante que a gente tem trabalhado muito, né? De olhar esse atendimento, especialmente esse primeiro atendimento do WhatsApp. A gente tem percebido em muitas clínicas falha nesse primeiro atendimento e que alguns clientes, que na verdade nem viraram clientes, alguns contatos, alguns leads, não viraram clientes por falha na abordagem, por já passar o preço de cara, sem estabelecer um diálogo, sem gerar valor na venda. Isso faz com que a gente não agende todo mundo que procurou. Então também a gente começou à tarde aqui falando sobre o sistema para organizar essas mensagens, né, o CRM, para você ver o que ficou pendente, você fazer uma tentativa de recontato com o cliente, talvez até mesmo por ligação. Com isso, você vai ter uma taxa muito melhor de conversão. Sim. Carol, para a gente fechar, um conselho para o veterinário que quer melhorar a gestão da clínica e não sabe nem por onde começar. Ele está na correria, ele está estressado, ele está pensando em abandonar a profissão. O que você acha que ele deveria fazer? Eu acho que respirar, beber um copo d'água, falar assim, não, eu preciso de 5 minutos para a gente esfriar a cabeça e fazer um planejamento de coisas que precisam ser mudadas, né? Fazer prioridades de urgência. Então eu acredito que não só aqui na clínica, mas todo mundo tem muitas coisas a serem melhoradas, mas o que é mais urgente, o que vai gerar mais impacto? É lógico que eu ter um script, um manual de boas práticas da internação seria maravilhoso, né? Eu já ter isso pronto, mas provavelmente há meses atrás isso não era prioridade. E hoje eu enxerguei que é uma prioridade, estou montando ele, mas não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. E buscar informações, né? Como você já disse, a gente sempre sabe, a informação está aí, os conteúdos estão aí. O Leandro tem um canal no YouTube maravilhoso, que tem muitos conteúdos de qualidade para a gente buscar. E procurar pessoas para apoiar a gente nessa jornada. Não é fácil ser veterinário no Brasil, não é fácil ser empresário no Brasil, ser empresário veterinário é mais difícil ainda, então a gente precisa ter pessoas ao nosso lado para ajudar a gente nisso, tanto no quesito empresarial, né, um mentor, uma pessoa para dar uma dica, um colega, amigo que tem a clínica e você fala assim, olha, eu tô com esse problema com a minha recepcionista, o que você faz aí? Né, perguntar para outras pessoas as suas experiências, tanto na parte pessoal, né, uma família, um colega, um apoio, né, emocional pra gente em casa, isso alivia muito. E eu acho que a gente tem que sempre, lógico, levar as ideias para casa, porque a gente precisa, muitas ideias para resolver problemas da clínica a gente tem em casa, mas quando a gente fecha a porta da clínica, a gente sai da clínica, a gente deixa os nossos problemas na clínica. Se a gente leva os nossos problemas para dentro de casa, a gente interfere na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com os cachorros, com os gatos, e isso acaba destruindo. E aí, se a gente tiver 2 campos na nossa vida, o profissional e o pessoal, desmoronando, é quase que a ruína, né? Então a gente tem que saber separar também.
É lógico que eu tô aqui, mas eu tô preocupada com a minha filha que tá em casa, com o pai, se tá bem, se comeu, se não comeu. Mas eu não posso ficar desesperada com isso. E a partir do momento que eu estou em casa, eu estou curtindo a minha família. Tô passeando com os cachorros, tô passeando com a minha filha, tô com meu marido. E tive uma ideia, anoto no caderninho. Tem um caderninho de capa vermelha, anoto. Ideia para resolver. A ideia que eu tive do manual de boas práticas foi um dia que eu tava conversando com meu marido, passeando com a criança. Ele falou assim, vocês não têm um documento? Eu falei, não tenho, vou construir um. Mas não levo isso a ferro e a fogo de levar todos os problemas da clínica para casa. Eu acho que isso seria um pouco de uma solução para tudo isso. Excelente solução, e o que é importante é perceber que dá para resolver. A maior parte tudo se resolve dos na problemas vida. não é tão complexo assim, quando a gente para pensar e tem um método e tem conhecimento. Às vezes você ainda não sabe como resolver, mas tem como resolver se você apertar o botão certo. O duro é saber qual é o botão que a gente precisa apertar. O WhatsApp da consultoria do Leandro. Entre outras coisas, se você precisar de ajuda, pode contar com a gente. A gente sempre vai estar aqui para ajudar produzindo conteúdo ou te atendendo em consultoria. Agradeço a Carol, Marinei, por nos receberem aqui na clínica, por a gente ter tido essa tarde muito especial e por contribuírem, né, generosamente, compartilhar o crescimento delas com o nosso colega que nos assiste. Obrigado, Carol. Obrigada a você, Leandro, pela visita. Eu já enxergo uma mudança drástica da clínica com essa consultoria e eu tenho certeza que daqui para frente é milhões de melhorias. Muito obrigado.